Opa, e aí, brother, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre informação, sobre como mudar o mundo, sobre a quantidade de informação que a gente recebe hoje em dia e o que realmente faz a diferença e o que não faz a diferença. A gente está vivendo agora uma época diferente, né? Uma época de muita informação, às vezes até excesso de informação. E o que se fala muito é que você pode fazer a diferença e você tem capacidade, você tem conteúdo, com certeza você tem alguma coisa a somar, a agregar, alguma coisa que vá ajudar as pessoas, né? E se fala muito também que todo mundo tem alguma coisa com que pode contribuir e que a gente observa que tem muitas vozes mesmo na internet, muita gente falando, o ruído é muito grande. De tanto ouvir que a gente pode fazer a diferença na vida do outro, muita gente começa a falar, muita gente colocando conteúdo na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais. E as pessoas têm colocado metas super ousadas. As pessoas querem falar para milhares de pessoas. As pessoas querem falar para milhões de pessoas. E essas metas super ousadas fazem com que as pessoas fiquem ansiosas em ter 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas como audiência. Para poder impactar, a palavra é essa, para poder impactar milhares de vidas ao mesmo tempo. E a internet é uma ferramenta que serve para você impactar milhares de vidas ao mesmo tempo. Então, nessa ansiedade de impactar milhares de vidas ao mesmo tempo, as pessoas tendem a achar que tem uma quantidade de seguidores muito pequena e que elas não fazem a diferença, que elas têm uma quantidade de inscritos no YouTube muito pequena e acabam pensando que elas são irrelevantes por terem essa quantidade reduzida de seguidores, que elas não conseguem fazer a diferença, porque a meta delas está lá em cima, em atingir milhares de pessoas. Enquanto ela não tiver milhares de pessoas, elas não serão relevantes. Elas acabam tendo um sonho enorme, um sonho grande demais e ficam depositando a sua felicidade, a sua realização somente quando chegarem a esse objetivo dos milhares. Não tem nada de errado em sonhar grande. Claro que não tem nada de errado nisso. Você deve sonhar grande sim. Porém, não deve depositar a sua felicidade na realização desse sonho gigantesco. Eu sei que pode parecer clichê aqui, mas mais importante é o caminho que você está trilhando do que a chegada lá, porque é no caminho que você faz tudo o que você precisa fazer, é no caminho que você realiza tudo. Então, quando você sonha grande demais e a sua felicidade está depositada lá naquela realização daquele sonho, aí sim você tem um problema, porque você vai viver uma vida infeliz, porque quando você chegar a realizar esse sonho dos milhares, você vai querer realizar o sonho dos milhões. Então a sua felicidade vai ser jogada sempre lá para frente, nunca vai estar onde você está. Você chega onde você queria chegar, nas centenas, e depois você joga para os milhares, e depois você joga para os milhões. E aí você gera aquela ansiedade muito grande de chegar nos milhares. E esquece das unidades que estão bem ali próximas a você. Porque as unidades que estão próximas a você, elas não te dão fama, elas não te trazem aquela sensação de sucesso que as pessoas sempre associam a ter uma audiência de milhares de pessoas. Por isso que muita gente acaba se frustrando, porque ela não alcança os milhares e aí fica achando que não é boa o suficiente para fazer a diferença na vida de alguém. Quando, na verdade, se você faz a diferença na vida de uma pessoa que está perto de você, até sem o uso da internet, você já está fazendo muita coisa. E com isso tudo, o pessoal está tão preocupado em dar atenção para todo mundo
que acaba não dando atenção de qualidade para ninguém. Ou seja, todos os relacionamentos se tornam superficiais. E o que faz diferença na nossa vida, a gente já sabe disso, não precisa mais a gente falar sobre isso, são as relações mais aprofundadas. Contato superficial com as pessoas leva a relacionamentos superficiais, e relacionamentos superficiais não têm tanto valor. E a gente acaba deixando de atender aos relacionamentos que estão perto, aos relacionamentos mais profundos, para tentar atender a milhares de relacionamentos superficiais. Isso acaba gerando ansiedade nas pessoas, porque querem agradar a milhares de pessoas e acabam não agradando nenhuma. Porque como você vai agradar milhares de pessoas sendo superficial com todas elas? É melhor ser mais atencioso ao número menor de pessoas do que ser superficial com milhares de pessoas. Porque ninguém gosta, uma coisa é certa, ninguém gosta de relacionamento superficial. Ninguém valoriza isso. Isso quer dizer que você não deva falar com milhares de pessoas? Não. Se você tem uma característica boa, se você tem um ponto positivo forte que você pode somar para milhares de pessoas, beleza. Aí você distribui, você multiplica com outras pessoas. Você deve sim compartilhar com o mundo inteiro essa parte boa, essa qualidade que você tem que ajuda outras pessoas. Porém, se você não consegue ajudar aquela pessoa que está perto de você, aquela pessoa que está no seu convívio diário, aquelas pessoas que estão próximas a você, você está deixando a desejar, como é que você vai conseguir ajudar a milhares de pessoas? Como é que você vai querer atingir ao coração de milhares de pessoas se você não consegue atingir o coração de uma pessoa que está perto de você? Se você não consegue parar e ouvir uma pessoa que está perto de você. Você faz centenas de postagens, fala com centenas de pessoas, porém, você não gasta um tempo de qualidade com nenhuma delas. Então é legal a gente pensar o seguinte: se você quer mudar o mundo, atingir o mundo, impactar o mundo, como se fala muito aí, comece impactando a sua casa. Comece fazendo um círculo pequeno em volta de você. E quem estiver dentro desse círculo pequeno, procure impactar essas pessoas, procure ouvir essas pessoas, procure falar com essas pessoas, dar atenção de qualidade. E aí sim, você conseguindo, você aumenta o seu círculo para que você atinja mais pessoas. Se você estiver conseguindo dar conta e ver necessidade de atingir mais gente, aí sim você faz um círculo maior e atinge a mais pessoas. E assim você não deixa a desejar a nenhuma delas, porque senão você vai ficar frustrado, porque você vai tentar atingir a milhares de pessoas, a centenas de pessoas que estão ali na sua rede social. Você vai ficar tentando ser relevante, que elas considerem que você está falando como algo importante, mas você não vai conseguir, porque você não consegue atingir nem quem está pertinho de você. E sobre as muitas vozes que existem na internet, uma coisa é legal da gente observar. Você já notou quantas pessoas existem que sabem falar bem? Quantas pessoas existem que têm conteúdo para mostrar? Quantas pessoas têm coisas a dizer? Muita gente, né? Muita gente. A gente fica até na dificuldade de escolher qual é o melhor, com quem a gente quer aprender. E quantas pessoas são boas ouvintes? Quantos bons ouvintes você que está assistindo o vídeo agora aí conhece? Você conhece 10 pessoas, 20, 30 pessoas que falam muito bem. Mas e boas ouvintes? Quem está disposto a ouvir o que você tem a falar? Mas ouvir mesmo, atenção de qualidade, quem está disposto? E o que eu vejo é que essa balança vai ficando cada vez mais desequilibrada, com muita gente tendo muito o que falar e pouquíssimas pessoas sendo boas ouvintes. Todo mundo quer atingir a milhares de pessoas, mas não querem ouvir uma pessoa. Às vezes a pessoa está do seu lado e às vezes a maior diferença que você pode fazer é ouvindo uma pessoa. Talvez você tenha uma audiência de milhares de pessoas, mas não atinja ninguém no coração. Porém, se você parar com uma pessoa e ouvir, com certeza você vai ser uma pessoa rara. Porém, esse tipo de qualidade, esse tipo de raridade não vai te trazer a visibilidade
porque muita gente quer. Então, se você quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas, não apenas fale, não apenas ouça esperando a sua próxima vez de falar. Muita gente ouve a outra pessoa numa conversa apenas esperando a próxima vez que ela mesma irá falar novamente. Então, se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, comece a ouvir mais, porque as pessoas mais raras são as pessoas que ouvem. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo porque já está começando a chover e eu não quero me molhar, beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal. Eu te vejo no próximo. Fique com Deus. Tchau.